Francisco Pereira Passos. Ele foi prefeito do Rio de Janeiro de 1912 a 1906 e ele foi responsável por uma reforma urbanística. Essa reforma urbanística modificou muito do caráter da cidade do Rio de Janeiro e, junto com essa reforma urbanística, ocorreu uma reforma sanitária. Essa reforma sanitária foi responsável pela revolta da vacina, porque as pessoas eram obrigadas a serem vacinadas para controle de epidemias e as pessoas desconheciam o porquê da vacina, elas não sabiam que era benéfico, que era algo que traria bem. Interessante essa questão da revolta da vacina, porque ela tem como um dos motivos essa obrigatoriedade da vacina, né? O médico responsável era o Oswaldo Cruz. Mas, nesse mesmo período que estava ocorrendo, né, a vacinação obrigatória, estava ocorrendo, como a Natália mesmo disse, a reforma da cidade. E ocorreu o chamado bota abaixo. O que significa? Cortiços, habitações rudimentares de pessoas pobres, né, muitas pessoas descendentes de escravos, né, tinham subempregos, né, elas tiveram a sua moradia demolida nessa reforma, justamente sob a alegação de que eram moradias insalubres. O que é isso? Sem higiene, né? E com alto teor de propagação de doenças. E elas deterioravam a imagem da cidade como cidade bonita. Isso, cidade... e tinha aquela questão de trazer o Rio de Janeiro, né, de permitir que o Rio de Janeiro ficasse igual a Paris, né? Vocês apreciassem aí, verificassem um modelo de quiosque típico do Rio de Janeiro do início do século XX, né? Ah, mas o que vendia-se? Vendia-se de tudo, né? Desde frutas, vendia-se também lanches, refrescos, vendia-se de tudo, né? Também tinha quiosques de prestadores de serviços, por exemplo, para consertar calçados, né? E esse tipo de quiosque se espalhava pela cidade, né? Pereira Passos tentou acabar com esse tipo de quiosque, dizendo-se que era um modelo atrasado, algo que não condizia com o modelo europeu de cidade, principalmente esse modelo europeu era o quê? A referência era sempre Paris, França naquela época. Mas por que Paris não? Oi? Por que Paris? Porque é a cidade perfeita, né? Hoje a gente tem como referência, inclusive até na língua, na cultura, a Inglaterra e os Estados Unidos. Até antes da Segunda Guerra Mundial, o referencial de cultura, de língua, de artes, de música, de cultura era a França. Então, muitos membros da elite carioca daquele período falavam francês, né? Poucos falavam inglês e muitos falavam francês, que era a cultura de referência naquele período. Tão importante, né? Tanto que a França, né, que trouxe a missão artística francesa. A missão artística francesa. Todos os arquitetos para modificação urbanística da cidade. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu tenho. Fale. Foi com esse presidente que começou o termo da cidade maravilhosa? Foi início do século XX, após a reforma de Pereira Passos, se eu não me engano, presidência de Rodrigues Alves, que ficou a cidade do Rio de Janeiro aí com esse emblema, esse estereótipo de cidade maravilhosa. Existe uma lenda de que no início do século XVII, um navegador espanhol, ele estava náufrago e ele fez uma promessa a Nossa Senhora da Candelária que se ele chegasse vivo a algum porto, ele construiria uma igreja. Ele chegou vivo no Rio de Janeiro e iniciou um projeto de construir um oratório, que é uma capelinha pequena que não cabe nenhuma pessoa direito. Aí, a partir do século XVIII, 1770 e alguma coisa, começaram o projeto da Igreja da Candelária. São duas torres, né, com 2 sinos e também tem um relógio ali, se vocês observarem, né? A década de 30, como eu já havia falado lá na frente, construção da Avenida Presidente Vargas, né? Nós temos um problema, a avenida deveria chegar até a beira do mar, mas no meio do caminho tinha uma igreja no meio do caminho, né? Vários pesquisadores do período, né, resolveram pesquisar uma forma até mesmo de elevar a igreja e colocá-la
fora do caminho da avenida. Mas só que para a tecnologia da época isso era praticamente impossível e também o Brasil não tinha dinheiro para isso. Então a avenida, na verdade, contornou a igreja, como vocês podem perceber, né? E também, né, outro problema que ficou evidenciado nesse período era que a igreja tinha que ficar também, se caso ela ficasse no mesmo lugar, ficar de frente para a avenida. Ela está de costas. Por quê? A frente da igreja é onde nós estamos agora, as costas, né? A parte de trás está para a avenida. Na década de 90, já recentemente, a igreja da Candelária ficou, infelizmente, conhecida internacionalmente pela chacina da Candelária. Vocês já ouviram falar da chacina da Candelária? Nós temos ali na calçada, não sei se vocês conseguem ver, parece que é uma tinta vermelha. Tá vendo que as pedras portuguesas têm tom avermelhado? Aquilo ali é indicando, ali simbolizando os 8 meninos de rua que foram covardemente assassinados, né, por policiais. A chacina não ocorreu só aqui, teve dois morreram em cima de uma banca de jornal na Avenida Rio Branco, e teve um que foi perseguido e morto lá no aterro do Flamengo, né? Uma chacina, uma notícia triste, e ficou conhecido como a chacina da Candelária devido a ter ocorrido aqui nas proximidades, né?